Estamos no ar. Gravando o backup local. Feito. Muito bem. Então, eu juntei o Bandha Pranayama, o Kumbhaka Pranayama, e já dei o Kumbhaka Bandha, que seria o tema de hoje. Tá certo? Juntei os dois blocos. E eu expliquei que os efeitos do Bandha Pranayama seriam só os bandhas. Os efeitos do Kumbhaka Pranayama seria só o Kumbhaka. O efeito do Bandha Kumbhaka é o somatório de todos esses efeitos. Tá certo? Agora, fica uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem que ensinar os bandhas, o Kumbhaka, que é o ritmo, qual dos dois você ensinaria primeiro e por quê? Tem ordem, não tem ordem? Do Bandha Kumbhaka? É. Eu ensinaria primeiro Antara Kumbhaka Pranayama, o ritmo, e depois Os o bandhas. Bandha Pranayama, separado, para depois juntar os dois. Por quê? Porque para o aluno não se perder. Primeiro ele treinar o ritmo, depois treinar os bandhas separados. Por que não ele aprendeu o bandha primeiro, depois o ritmo, para depois você juntar? Geralmente o aluno ele já, nas aulas de iniciantes, ele já vai aprender a respiração completa, depois a ritmada. Então, na verdade, o próximo passo é os bandhas. Mas você ensina o bandha na turma de iniciantes ou na turma de Swasti? Na turma de Swasti. Na turma. Por quê? Porque eu aprendi assim. Porque você aprendeu assim, tá certo? Então, do ponto de vista... Até porque o iniciante, às vezes, se dá muita coisa, ele fica muito perdido, né? Às vezes ele nem sabe fazer a respiração completa. Não adianta ensinar bandha. Certo. Do ponto de vista de dificuldade para o iniciante, é mais difícil fazer o bandha ou é mais difícil fazer o ritmo? Eu acho que é o bandha. É o bandha? Por quê? Os alunos não se perdem na contagem? Não é comum eles se perderem, esquecerem? Se perde em tudo, né? Mas até, por exemplo, quando a gente ensina o Tamasu Janabandha, o aluno demora muito tempo para entender que é sem ar que faz as contrações. Tá bom. E as pessoas têm pouca consciência nos esfínteres, né? Tá, perfeito. Então... Minha opinião. Sim, sim. Muito bem colocada, você argumentou bem. Mas eu tenho algumas outras colocações, Carmela. É o seguinte, quando você faz o Kumbhaka, a retenção com ar, a tendência natural do organismo, principalmente para o iniciante, menos para o avançado, mas principalmente para o iniciante, é a tendência de ter aumento de frequência cardíaca. Já percebeu isso? Tá certo? É ter aumento de frequência cardíaca. O Kumbhaka, já no avançado, a tendência é ter redução, mas para o iniciante isso não acontece. Para o iniciante a tendência é de aumento de batimento cardíaco, principalmente durante a retenção com ar. E também tem uma outra coisa, durante a retenção com ar, você tem a tendência de fazer um fenômeno, o ideal é que não faça, mas o iniciante ele tem tendência a fazer um negócio chamado Valsalva. O que é Valsalva? Ele prende a glote e faz pressão, né? Isso é prender a glote e fazer pressão. Lembra quando os meninos vão no exército e ele vai passar no exame médico, ele pede para botar a mão no dorso e assoprar? Isso é um Valsalva. Então ele aumenta a pressão dentro dos pulmões, esse aumento da pressão dentro dos pulmões dificulta a passagem do sangue que vem do coração, do ventrículo direito pelos pulmões, e isso dá uma sobrecarga cardíaca. Tá? Então o iniciante ele tem a tendência a fazer essa sobrecarga cardíaca durante o Kumbhaka.
Então, o que eu quero dizer? Para o iniciante, a tendência, eu já disse, para avançado isso muda, mas para o iniciante que faz curto período de tempo, a tendência é você ter aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Então, os bandas, eles entram com uma ferramenta que protetora na execução dos cúmbacos. Por isso, é interessante que o aluno domine primeiro a execução do banda, para daí entrar com a execução do cúmbaco. Tá certo? Porque o banda, por si só, vai ser uma ferramenta de contrabalançar esse aumento da frequência cardíaca, esse aumento da pressão arterial. Combinado? Milton, Oi. desculpa. Em geral, eu ensino primeiro ritmos muito simples, por exemplo, no iniciante, e aí quando chega no intermediário, acho que também na linha do porque eu aprendi assim, eu acho que normalmente eu começo ensinando os kumbhaka, ou quando eu vou ensinar o Bandha Kumbhaka Pranayama, eu geralmente introduzo primeiro os bandhas e depois o kumbhaka. Sim. Mas no iniciante eu introduzo ritmos bem simples, tipo 1, 2, 1, 2, 3 no máximo. Você acha que faz sentido dessa forma, manter os ritmos simples e depois na hora do Bandha Kumbhaka? Você até pode continuar fazendo dessa forma, não é um problema. Tá? Não é um problema. Até eu também aprendi assim. Eu também executava assim. A minha mudança de raciocínio veio no último ano e meio. Tá? Onde eu comecei a olhar com mais atenção o que acontece durante o processo fisiológico do kumbhaka e dos bandas, e daí eu entendi que o banda sendo aprendido e sendo executado antes, ele tem uma função protetora no momento que você começa a introduzir o kumbhaka. Especialmente quando entra 1-4-2, né? Que aí a gente tem um prolongamento maior de retenção com ar que acelera realmente batimentos cardíacos. Isso. Então, é esse raciocínio. É exatamente esse raciocínio. E quando você fala kumbhaka, eu estou falando de retenção prolongada. Tá certo? De retenção prolongada. Então, você não deve dar retenções prolongadas antes do aluno ter aprendido os bandas. E o ideal para retenções mais longas é que os bandas eles caminhem juntos. Eles entrem juntos. Ok? Já. Com relação ao kumbhaka, nós já vimos o que quer dizer na origem a palavra kumbhaka em si, tá certo? Mas vamos ver alguns detalhes a mais sobre o kumbhaka hoje. Compartilhar tela. Tela 2. Muito bem. A palavra kumbhaka, como eu já disse, é profusamente usada tanto nas Upanishads, nos Puranas e na literatura Hatha Yoga, e tem praticamente sinônimo de pranayama. Okay? Contudo, no pranayama, dentro do Swastika Yuga, é uma das fases da respiração que é a fase associada às retenções, seja a retenção com ar e seja a retenção sem ar. Por isso, Patanjali coloca e define o pranayama conforme o kumbhaka. Então, o que ele fala? Isto obtido, o passo seguinte é o pranayama, que consiste em controlar o processo de inspirar e de expirar. E como se controla o processo de inspirar e expirar? Você controla quando você não inspira e não expira. Então, para Patanjali, pranayama é sinônimo de kumbhaka. Pranayama é controlar a inspiração e a expiração. O controle é feito durante o kumbhaka, durante a retenção. Tá certo? A origem do kumbhaka também ela se confunde com a origem do pranayama.
Então, quando o pranayama nasce como técnica através da qual o ritual védico passa a ser interiorizado dentro do yogin a partir das Upanishads, você tem o nascimento do pranayama associado à execução das retenções. Ok? E o que se percebeu? Que durante os ritos védicos se fazia retenção e que durante esse estado de retenção com ar ocorriam estados ampliados de consciência. Os primeiros textos a citarem a retenção da respiração ou o kumbhaka são a Jaimini Upanishad Brahmana, no 331, que foi escrita mais ou menos entre 800 a 600 a.C. Tá? E ela descreve o controle da respiração com o kumbhaka feito com a vocalização mental do Gayatri Mantra. Ok? E ele descreve assim, olha, 331. Disto ele é a fortuna, ou eu completamente ressuscitado, ou seja, o jovem sol. Portanto, não se deve inspirar durante o stotra do Gayatri, dizendo que não seja retirado da fortuna. Esse mesmo é Ukta. Mais tardiamente, aparece entre o século VI e o século V a retenção do ar, ou o kumbhaka, dentro dos chamados Dharma Sutras. Os Dharma Sutras, eles fazem parte de um conjunto de textos que é chamado de Vedangas. E os Vedangas, dentro do quadro do hinduísmo, eles vão entrar no que nós chamamos de o Smriti propriamente dito. Lembra do quadro do hinduísmo? Que o mestre fala Shru, Smriti, Shruti, depois Veda, depois Smriti, abre uma outra chavinha, daí ele começa Smriti propriamente dito. Daí ele coloca Dharma Shastra ou Dharma Sutras. São esses caras. Ok? Que são os livros da lei. Ok? E ele coloca assim, olha, dentro desses textos, e são diversos, né? Você vê aqui, Vashwalana Shirauta Sutra 2.7 ou 5.2, no Satya Shada Shirauta Sutra 2.1, são diversos textos e você tem o pranayama associado à retenção com o ar. E, portanto, aí o nosso kumbhaka. Um minutinho. Definição de kumbhaka. Então, a gente já viu. Pranayama para Patanjali, ele é controlar o processo de inspirar e expirar. E como que se faz esse controle? Se faz assim, olha. As modificações se correspondem à respiração externa, Bahya, interna, Abhyantara, ou retida, Stamba. Depois ele fala, segunda forma, eles são regulados pelo comprimento do alento, pelo tempo do alento. Alento é o movimento do ar, tanto para dentro quanto para fora, e quanto pelo número de respirações. E 3, o exercício total de respiração ele pode ser de longa ou de curta duração, ou seja, você pode fazer isso durante 1 minuto, você pode fazer isso durante horas. Tá? O item 1, esse item 1, respiração externa, respiração interna e retida, são os kumbhakas. Bahya kumbhaka é respiração externa. Abhyantara kumbhaka é a retenção com ar. E retida é simplesmente você parar de respirar. Perfeito? Joia. No entanto, além desses 3 tipos de kumbhakas de retenção, existe um terceiro, um outro, que é chamado de Kevala. O Kevala não é simplesmente eu estou aqui no meu pranayama,
estou aqui fazendo uma pranayama e agora para de respirar. Independentemente se é inspiração ou expiração. O Kevala não é isso. O Kevala Kumbhaka é um estado da respiração que acontece durante o despertamento e ascensão da Kundalini. Então, quando a mente para e a Kundalini entra no Sushumna e começa a ascender, a respiração para. Essa parada da respiração é chamada de Kevala. Perfeito? Normalmente, dentro da nossa linhagem, tem a tendência do instrutor, do praticante, descrever o Kevala Kumbhaka simplesmente parar de respirar. Não é isso. Tá? O Kevala é um estado do aparelho respiratório durante a parada da mente e durante a movimentação da Kundalini pelo Sushumna. Então, todo Samadhi, ele possui Kevala. Perfeito? Tá. Milton, só uma coisa. Todo Samadhi possui o Kevala, mas nem todo Kevala necessariamente chega a um Samadhi. Não. Perfeito. Nem todo Kevala chega a um Samadhi. Por quê? A Kundalini pode estar em ascensão, mas não chegar no topo. Durante esse movimento dela, você tem o Kevala. Ela não chegou no Sahasrara, mas o Kevala ele aconteceu. Porque é aquilo que os Tantras definem quando a mente para, o prana para, o sêmen para. Entenda o sêmen como um orgasmo. Daí a gente engloba tanto os homens quanto as mulheres. Perfeito? Daí entra um outro raciocínio, que é, os bandhas são ferramentas importantíssimas para gerar o Kevala. E todo ritmo ele tem a função de produzir o fator necessário para que o Kevala aconteça. Então existem dois tipos de ritmo, os dois tipos de pranayama, aquele que são sarita, ou que são pranayamas ritmados, que são de preparação, e o Kevala, que é o derradeiro, que é o estado que você quer atingir. Perfeito? Ficou muito complicado? Nuno, tá até coçando a cabeça. Tá bom. Portanto, pranayama e ritmo são duas coisas que são indistinguíveis. Por isso, o termo Kumbhaka, tá? Ele é fundamental para gerar o controle da respiração e o nascimento dos ritmos respiratórios. Portanto, por isso, na nossa linhagem, o termo Kumbhaka ele é utilizado como sinônimo de ritmo. E ritmo, entenda, dois parâmetros. O primeiro parâmetro, uma proporção, que é uma fórmula de ritmo, que é a proporção entre o inspirar, o reter, o expirar e o reter, sem ar, tá certo? Mais um andamento, que é o matra. Você pode ter diversos tipos de fórmula, você pode ter diversos tipos de andamento. O matra, que é o andamento, nos textos antigos, eles se referem. Primeiro, o que é matra? Matra quer dizer medida, quantidade, soma, tamanho, duração, medida de qualquer tipo, unidade métrica. O termo matra é muito utilizado na gramática e na prosódia, tá certo? Da língua sânscrita, porque ele se refere, por exemplo, yoga e yoga. Essa segunda batida, yoga. Esse tempo é o tempo de matra, como samadhi. Essas batidas é o tempo de matra. Perfeito? É o que ele está dizendo aqui, que é o tempo para pronunciar uma vogal curta. Okay? Por exemplo, o acorde de samadhi. Samadhi. Ok? Muito bem. Para os primeiros yogis, não existia o relógio, tá certo? O relógio é a invenção ocidental. Eles marcavam tempo como? Quem sabe? Como que a Índia marcava tempo?
ampulheta, ampulheta, tá certo? Eles marcavam o tempo com ampulheta. Então, você não tinha como dividir o tempo naquela época em pequenas frações. Então, não tinha a ideia de segundo, cara. Não tinha ideia de segundo. Então, para marcar um pulso ou para marcar um matra, eles utilizavam pequenos fenômenos de movimento, ou pequenos movimentos que pudessem servir de padrão. Servir de padrão. Tanto que o tempo e o espaço, eles não existem. Eu sei que vocês estão querendo ler o texto, mas eu vou interromper, tá certo? O tempo e o espaço não existem. Tempo e espaço são criações da nossa mente. A mente cria o tempo. Por quê? A mente cria o tempo diante da percepção das sucessões dos acontecimentos. Acontece um acontecimento na sua vida e aquilo é marcado pela sua consciência. E cada marcação dessa define o tempo. Por isso que no estado de meditação e no estado de samadhi não há marcações. E você vive a plenitude de um presente eterno. E daí você entende o que é ser eterno, porque você transcende o tempo, porque não há o funcionamento da mente, só sobra a consciência. Quando isto acontece, imediatamente você e o eterno coincidem numa coisa só. E só o que pode ser o eterno é o sagrado, e nesse momento você passa a viver o sagrado. O sagrado e você se funde e se coincidem num ponto só. Entenderam? Daí sim, começamos a entender que os mestres do passado, eles precisavam de um ferramental que indicasse o tempo. Então seria o piscar dos olhos, seria uma forma de você indicar o mantra. Olha só, um piscar dos olhos da Larissa, um mantra. Outro, tá certo? Ok? Coçar o olho não adianta, Gustavo Mascarenhas, isso não indica o mato, mas isso é a pescada que você deu indica. E assim sucessivamente. Então você percebe que é um tempo extremamente curto, dura centésimos de segundos. Tá ok? Também, outro tempo é o tempo empregado da vogal curta, vindo da gramática. Yoga. Também é um tempo curto, é um tempo mais curto que o segundo. Segundo Kovalayananda, é o tempo necessário para tocar 3 vezes o seu joelho com um bater de palmas. Então, 1, 2, 3, um matra. O Yoga Tattva Upanishada, que é um texto que é do século, quem que chuta? Yoga Tattva Upanishada, de que época que você acha que é? Fala, Larissa, você está falando, mas com o microfone fechado. Eu não faço ideia, na verdade. Não faz ideia, né? Quem que faz alguma ideia? Quem já leu o Yoga Tattva Upanishada? Ninguém leu, né? Eu vou mandar de presente para vocês a mais importante tradução das Yoga Upanishadas para o inglês. Vou postar no grupo para vocês poderem ler, tá bom? Vai ser um salto, você vai perceber que Mas vocês vão entender algumas coisas interessantes ao ler essas Upanishadas, tá? A Yoga Tattva Upanishada, você vai perceber que dentro dela ela se refere ao Hatha Yoga. Se ela se refere ao Hatha Yoga, ela é de que século? Hatha Yoga, Gorakshanata... 11. Século XI. Então, ela é entre o século X e o século XI, que é o tempo que aparece aí o nosso amigo Hatha Yoga. Perfeito. Foi o Nuno que falou? Foi. Não, quem que falou? Ficou tímido. Tudo... o Victor. Tá certo? Então, aí a gente tem Yoga Tattva, que é do século XI, e ela define assim, o tempo necessário para contornar a patela com o dedo. O que é isso? É isto. Fazer isso daqui é um matra. 1, 2, 3. Também você vai perceber que é um tempo muito mais curto do que o segundo.
Indo mais a fundo, em detalhe, olhando dentro do texto, ela escreve assim, olha, no 40, o tempo gasto por um matra seria se estalar os dedos após a circunambulação muito rápida, nem muito lenta do joelho, com ele, que é conhecido como matra, unidade de tempo. Perfeito? É isso que está escrito aqui, ó. Janu Pradakshina Kritya. Janu Pradakshina é dar a volta. Ok? Na Yoga Chudamani, uma respiração normal, você sentadinho assim, é o tempo de um matra. Então você vai ver que é muito variado. Por exemplo, no livro da Mukti Bodhananda, que é um livro que fala sobre uma tradução do Hatha Yoga Pradipika, ela fala que é o tempo de bater palmas 3 vezes. O que a gente pode reunir? Para a maior parte dos textos, é um tempo mais curto que um segundo. Então, se você lê em livros de yoga ritmos extremamente longos, de 20, 80, 40, por exemplo, entenda que não é um segundo que eles estão contando, tá bom? Tá? É um tempo muito mais curto. Ok? Joia. Muito bem. Então, com relação à Kumbhaka, o que ficou faltando na última aula é essa introdução. Introdução porque você entenda que o Kumbhaka é retenção de ar, de onde ela vem, aprendizado pela fórmula de ritmo mais o tempo de contagem. Então, isso era o que estava faltando. Muito bem. Para a gente completar. Dúvidas? Nenhuma? Todas? Nenhuma. Oi, Milton, é o Ferrosa. Me surgiu Fala, uma dúvida quanto ao... Tudo bem? Tudo Me ótimo. surgiu... Então, tá bom. Surgiu uma dúvida quanto ao matra. Em questão de segundos, a gente poderia, de repente, fazer algo similar? Por exemplo, sei lá, quantos milésimos de segundo seria o matra, por exemplo, nesse ritmo que você falou de 20, 80, 40? Você pode usar, não tem problema algum. Você põe isso no metrônomo e passa a utilizar para batida, se você quiser. Então, bota o metrônomo para bater e tenta dar a volta. E vê se você consegue achar o ponto onde a batida seja nem tão rápida e nem tão... seja próxima ao movimento, nem tão rápido, nem tão lento da circunambulação do dedo ao redor do joelho. Essa seria uma forma. Mas, de verdade, Fê, é totalmente desnecessária. Vale mais a pena você pegar um aplicativo, botar para bater no seu celular e você ter um ritmo um treino constante e sempre procurando semanalmente aumentar o matra e o tempo total de treino da respiração. Esta é a melhor forma para desenvolver o ritmo. Perfeito. Mas mantendo, por exemplo, que por padrão qualquer metrônomo sempre vai estar lá, 60 batidas Sempre por vai estar lá. minuto. Batidas por minuto. Existe um aplicativo muito interessante que eu uso e ele é legal porque você não precisa mais ficar pensando na contagem, porque ele vai te avisar na proporção 1:4:2 o que você precisa. Ele vai te avisar com um toque diferente, é uma batida de um símbolo, uma batida mais aguda. E é o que eu uso para fazer meu pranayama atualmente, e com isso eu consigo vocalizar mantra com facilidade sem me preocupar muito com a contagem. Perfeito. Que é esse carinha aqui, eu vou enviar para vocês, compartilhar para vocês. Como é o nome do aplicativo? Eu estou colocando ele no WhatsApp, no grupo. Ah, ótimo, perfeito. Hoje em dia é tudo fácil, né? Treinamento, então é aí uma dica para vocês. O que é importante? Você nunca força o desenvolvimento do ritmo do pranayama, tá? Independentemente se você vai fazer o desenvolvimento do seu ritmo com Antara Kumbhaka, com Bandha Kumbhaka, com Nadishodhana, você vai pegar o ritmo mais confortável, começa com 10 minutos e vai aumentando devagarzinho. Você pode aumentar ou o matra, e se não der, for difícil, aumenta o tempo total. Eu sugiro em 5 minutos para o tempo total, um matra por semana.
Tá? Perfeito. Quando começa a ficar muito longo, a partir de 15, 20 minutos de tempo total de pranayama, eu costumo dizer que é interessante você, em vez de mudar o mantra para o pranayama inteiro, começa mudando o final, os últimos 5 minutos. E toda semana você vai pegar mais 5 minutos até que você consegue fazer o tempo total. É mais ou menos assim que você faz o desenvolvimento. Um bom mantra é acima de 10. Certo? Beleza. Existem 2 pontos de corte quando você fala em pranayama. Para o aluno, o primeiro ponto de dificuldade é passar do 5. Tá? Para o instrutor, a partir do 8. Ali no 8 ele começa a ficar rateando. Se ele não for com bastante método, não evolui. O próximo ponto de dificuldade é a partir do 12. Tudo isso tem a ver com o processo de dessensibilização dos receptores que fazem um controle da quantidade de oxigênio, CO2 e pH, que eles vão precisar ser dessensibilizados. Então, a primeira dessensibilização é do CO2. O primeiro limite, o 5, é mecânico, né? O aluno realmente não tem uma mecânica ventilatória boa. Ele desenvolve essa musculatura, ele desenvolve essa mecânica. O segundo limite é o CO2. Então, ele tem que conseguir conviver com uma quantidade de CO2 mais alta do que o normal, que é por volta dos 8. O segundo, ele tem que conseguir reduzir o metabolismo. Lembra que eu falei que a partir de 10, 11 matras, numa Fórmula 142, você passa a ter acúmulo de redução de CO2, de oxigênio? Sim, e acúmulo de CO2, perfeito. E acúmulo, não só acúmulo de CO2, mas redução de oxigênio. Porque não é a respiração necessária para você suprir o volume metabólico normal em repouso. E daí, quando você começa em 18, ali vai precisar ter um processo de redução lenta do metabolismo. E é aí que o Kevala acontece. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Obrigadão, Milton. Já é. Muito bem. O asana que nós vamos falar hoje é o Vajrasana. O que esse asana tem de especial? A gente também não é um asana que a gente costuma usar muito, né? Para fazer meditação, para fazer pranayama, não é um asana que você costuma usar. Por quê? Porque você está acostumado com as pernas cruzadas e porque você acha que ao fazer Vajrasana isso facilita a incorporação mediúnica, não é? Olha, não é verdade, tá bom? Ao fazer Vajrasana, na ponta dos dedos dos pés, os joelhos, e às vezes até a ponta dos dedos dos pés estão cruzadas. Então, isso é tão difícil você ter incorporação mediúnica no Vajrasana quanto é nas demais posições com as pernas cruzadas, tá bom? Então, Vajrasana é uma excelente posição, tanto para meditação quanto para treino de pranayama. Tem alguma coisa especial no Vajrasana, que ele é a meia distância entre o Siddhasana e o Padmasana. Então ele tem a atuação energética próxima do que o Siddhasana tem, mas ao mesmo tempo ele tem a estabilidade que o Padmasana tem. Então, ele é um asana que tem essa capacidade de mesclar boas características, tanto do Siddhasana quanto do Padmasana. Agora você me pergunta, Vajrasana é tão forte quanto o Siddhasana? Não, não é. O Vajrasana, ele é tão estável quanto o Padmasana? Não, não é. Então, ele é o meio termo entre os dois. Perfeito? Ótimo. A palavra Vajra significa duro ou poderoso. Também pode significar um raio, especialmente o de Indra, ou seja, o cetro, o raio de Indra. Diz que esse raio ele foi formado pelos ossos do Rishi Daditya. Tá? E
que tem a forma de um disco circular, ou mais tarde considerado como tendo a forma de 2 raios transversais cruzando como um X. Então, o cetro de Indra é formado por um X. Tá certo? E isso foi muito utilizado no budismo, principalmente no budismo tibetano, onde o termo Vajra passa a ter o nome de Dorje. Dorje. E ele é o quê? Ele é o raio, ele é o relâmpago. Tá certo? E, aliás, Indra está para o hinduísmo como Zeus está para a mitologia grega. A mitologia grega, ela vem da mitologia hindu. Tanto que o primeiro deus da mitologia grega é Urano, que é esposo de Gaia, que dá origem aos titãs. Tá certo? E Urano é a transformação da palavra sânscrita Varuna. Ok? Muito bem. Também o termo Vajra ele pode ser utilizado para outras armas místicas ou míticas, utilizado pelos deuses ou seres sobre-humanos. Ok? Também no Rig Veda, a palavra Vajra é utilizada como ira, no sentido de ira dos deuses, ou com apama, como um jato de água, que é utilizado no Atharva Veda. Também é aplicado a um raio em geral, ou um raio que evoluiu da energia centrífuga do raio circular de Indra, quando lançado sobre o inimigo. Tá, Milton, por que você está falando de tantos nomes e tantas mitologias associadas à palavra Vajra? Porque todas elas estão vinculadas aos efeitos desse asana. Tá certo? Esse nome não é à toa. Tá? Então, a língua sânscrita, ela é uma língua que trabalha com símbolos arquetípicos. E o que ela faz? Ela acaba agregando esse símbolo arquetípico na forma de um código escrito. Logo, quando você utiliza o Vajra, ele é o raio que é o raio. E o raio eles imaginavam que era algo duro como osso. Tá certo? Ele era duro. Também o raio, ele era o cetro, e o cetro de Indra ele é um bastão. E tudo isso está associado com a nomenclatura do asana e seus efeitos. Como eu escrevo ali, sintetizado na figura de Indra, o rei dos deuses, que tem um cetro que é duro como um diamante, ou como um relâmpago, o qual se acreditava que era duro ou feito de diamantes. Perfeito? Por isso, esse asana ele pode ser chamado de posição do cetro, posição adamantina, posição do raio, justamente associado com todas essas características. Quer dizer, ao mesmo tempo, ele está dizendo para você que ele vai estar trabalhando um canal específico, que é o Vajra, ou Vajrini. Okay? Então, o Vajrasana como o Vajrolyasana são 2 asanas que têm a capacidade de abrir e permitir o fluxo de energia por dentro do quadridimensional Vajrini. Vajra também pode ser utilizado como sinônimo de genital masculino, até porque a colocação dos calcanhares próximos ao períneo tem forte ação sobre a energia genésica, ou a energia provinda dos órgãos procriadores, aumentando e direcionando essa energia para dentro da coluna. Então, tudo isso a gente extrai simplesmente do nome da posição. Ok? Por isso, muitas vezes Vajrasana é o termo utilizado para o Siddhasana, também que é o caso do Yoga Kundalini Upanishada. O Siddhasana ele recebe o nome de Vajrasana.
devido a essa proximidade entre a ação dos dois. Vajrasana, ele é descrito... Milton, Oi. você pode explicar melhor o que é Vajrini? Posso. Vamos abrir o meu livro? Aqui. Vamos ver o livro de Mudra que está pronto. Pumba. A gente está no final, nas últimas revisões. Agora, em fevereiro ou março, a gente começa a rodar. Está nas últimas revisões. Então vamos lá. Shiva. Pingala. Ida pode ser colocado tanto com a cor prateada quanto com a cor azul, claro. Ele é descrito como da cor dos raios do luar. Tá? Por isso a palavra Ida quer dizer, tem um sentido tanto de vitalidade, quanto de vida, quanto de alento, quanto de refrescante. Ida. E o Sushumna parte da base da coluna em direção ao topo da cabeça. Muito bem. Só que o Sushumna, ele é aberto em 3 planos dimensionais. Você tem... Ops. Eita. Aqui. Você tem o Sushumna propriamente dito, que ele é energético. Em volta dele você tem o Sushumna físico denso, que seria o Merudanda, ou a coluna vertebral, tá certo? Na 4ª dimensão, o Sushumna, ele tem a sua representação na forma de um outro canal, que é Vajrini. Na 5ª dimensão, o Sushumna, ele tem uma outra representação, que é chamada de Titrini. E por último, transcendendo todas as dimensões, nós temos o vazio, que é o Brahmanadi, sendo que esse Brahma aqui tem acento. Está errado, isso está sendo corrigido na versão original. Perfeito? Então, Vajrini é o aspecto da 4ª dimensão, ou do corpo emocional do Sushumna dentro de nós. Quando você faz Vajrasana ou Vajrolyasana, a energia é impulsionada para a 4ª dimensão, para dentro do Vajrini, que é o Sushumna na 4ª dimensão, no corpo emocional. Muito bem. Joia. Origem. Você vai encontrar o Vajrasana pela primeira vez entre o século 100 e o século 300 depois de Cristo, tá? Por exemplo, aparecendo na Yoga Shikha Upanishada, que é mais ou menos entre 100 a.C. e 300 depois de Cristo. E esse é o... Mas, todavia, o Vajrasana que ele está falando aqui, ele está se referindo ao Siddhasana propriamente dito, tá? Os textos mais antigos usam o termo Vajrasana para o Siddhasana. O Vajrasana, como Vajrasana mesmo, ele aparece no século 14 depois de Cristo. No Hatha Yoga Pradipika e no Gheranda Samhita. Ok? Ponto de vista físico, o que o Vajrasana faz? Ponto de vista muscular, ele vai alongar os músculos presentes na perna. Tanto o tibial anterior, que é esse músculo, quanto os peroneiros. O nome em português atual é fibulares. Peroneiros, esse nome é antigo, e ele é utilizado em espanhol ainda, tá certo? Eles são alongados, tá bom? Como extensor longo dos dedos, que é esse outro músculo aqui, que também é alongado. Então, os músculos anteriores da perna, eles são todos alongados na execução do Vajrasana. Essa aqui é uma visão de baixo. Também, olha, a área de contato que você tem com o solo. Essa área é super ampla. Tá? Eu usei a imagem, que não é a imagem do Vajrasana propriamente dito, mas que tem os efeitos semelhantes ao efeito do Vajrasana. Também, ao executar o Vajrasana, o que você tem, devido
ao bom posicionamento das pernas, tá? Você tem tanto o reto femoral, que é esse músculo aqui, quanto o ilho-psoas, trabalhando, puxando a pelve para frente, deixando a coluna extremamente ereta. Daí que vem o termo bastão associado a esse asana, porque a coluna ela fica reta como um bastão. Ou o seu bastão, que é a coluna vertebral, ela é estabilizada durante a execução do Vajrasana. Ok? Então você tem aí, enquanto você alonga os músculos da perna, aqui, imediatamente você contrai o reto femoral, que é esse músculo daqui. Perfeito? Jóia. Quando você senta com os joelhos comprimidos dessa forma, o que acontece? As pernas, elas são comprimidas, espremidas. No que as pernas são espremidas, tanto as pernas quanto as coxas, o sangue acumulado delas retorna para o corpo. Tá? Ao retornar para o corpo, você gera um melhor retorno venoso do membro inferior. Então, enquanto Padmasana piora varizes, o Vajrasana melhora. Perfeito? Melhora varizes. E esse sangue que sai das pernas e volta para a circulação sanguínea, na hora de voltar para as pernas, ele não consegue voltar. Por quê? Porque as pernas estão comprimidas. E esse sangue vai correr aonde? No aparelho digestivo, no sistema geniturinário, melhorando o quê? A performance sexual, tá certo? Melhorando a drenagem renal, melhorando o funcionamento dos intestinos. Por isso que Satyananda e mesmo Shivananda costumam dizer nos livros dele que o Vajrasana é uma excelente técnica para ser feita depois do almoço, porque elas melhoram o funcionamento do sistema digestivo. Então, se você tem um aluno que está tendo dificuldade de digerir os alimentos, ou que está tendo gastrite, esse é um asana que pode estar auxiliando ele, tá? No melhor funcionamento do seu estômago. Qual o grande problema do Vajrasana? Ao sentar desta forma e comprimir esta forma, passando nesta região lateral da perna, tem um ramo do nervo isquiático que é chamado de nervo fibular. O nervo fibular ele é comprimido junto à cabeça da fíbula. Fíbula o quê? É esse osso lateral da perna. Tá? Então vamos ver esses ossos. Vamos ver esses ossos para a gente não ficar com dúvida. Muito bem, aqui ó. Perna direita, aliás, esta daqui seria a perna direita, essa aqui seria a perna esquerda, tá? Acho que isso aqui está invertido. Ah não, tá certo. É a mesma perna, a perna direita, visão da frente e visão de trás. Perdão, tá? É a perna direita, aqui é a visão anterior, aqui é a visão posterior. Ah, olha aqui o nervo que eu estava falando. O nervo fibular comum passando junto à cabeça da fíbula. Perfeito? Esta aqui é uma visão posterior. Então, quando você flexiona o joelho, a perna vem de encontro ao fêmur aqui em cima. Isso é tracionado e essa descida aqui é pressionada no chão. No que ela é pressionada, ela pode causar a parada do funcionamento desse nervo. Então, para quem está começando, para quem não tem esse nervo alongado, se forçar no Vajrasana, você pode ter queda do pé. Ou seja, o nervo para de funcionar e o pé fica bobo.
A duração disso pode ser de alguns minutos a horas, ou se você lesionar o nervo permanentemente, já viu, né? Como que você lesionaria esse nervo permanentemente, Aline? Que situação prática do cotidiano pode levar à lesão desse nervo? Não consigo supor. Não consegue supor? Alguém consegue? Quando a pessoa dorme na posição. É verdade. Tem uma descrição de um relato de caso que você encontra na PubMed. Procurem Paschimottanasana, vocês vão achar esse relato de caso. Vocês vão achar só o abstract, né? Só o resumo. E é uma pessoa que fez Paschimottanasana, ela dormiu no Paschimottanasana, lesou o nervo ciático de uma tal forma que ela não consegue mais mexer a perna. Ou seja... Eu tinha ouvido falar em Bhadrasana, dormir em Bhadrasana. Dormir em asana é pedir para dar merda, tá certo? Você vai lesar músculo, tendão, e se lesar nervo, se levar grave o nervo, você pode ficar com uma dor crônica, você pode ficar com incapacidade de movimentar algum músculo ou alguma parte do corpo. Tá? Então, conclusão, não se dorme em asana. Tá? Newton, uma pergunta rapidinha. Hoje já tá bem melhor, mas eu sempre tive o sono muito agitado. E por muitos anos eu sentava e depois deitava o tronco à frente. Então eu dormia sobre as pernas como se eu tivesse em Siddhasana e com o tronco por cima. E normalmente eu acordava com o pé dormindo, assim, com as pernas dormindo, né? Mas eu acordava, a sensação incomodava e isso fazia eu acordar. Se acontecer da pessoa ficar muito tempo, não deveria dar algum sinal no corpo, alguma coisa nesse sentido para a pessoa acordar? Sim. Tá. Às vezes adormece tanto que a pessoa não consegue voltar. Por exemplo, tem uma descrição do filho do mestre, o Andrezinho, que ele fez o Mahapaschimottanasana. Tem uma variação do Mahapaschimottanasana, Mahapavishtakonasana. Tem uma variação que nas outras escolas é chamada de Kurmasana, que você faz o Pavishtakonasana, enfia os braços embaixo das coxas e vai para frente. E daí ele dormiu. Daí estava desconfortável, ele acordou. Quem disse que ele saiu da posição? Precisou alguém tirar ele da posição. Tá certo? Daí ele brincava, não sei se é verdade ou não, eu lembro que ele contava de uma pessoa que dormiu em Supta Vajrasana com os braços assim embaixo das costas, e daí adormeceu os braços e as pernas. E o cara morava sozinho, ninguém foi socorrer o cara. Ele ficou preso lá no asana. Daí ele brincava, o cara morreu de fome e de sede. Mas eu acho que isso era brincadeira, tá? Eu acho que ele era muito piadista. Ele é muito piadista, que faz muito tempo que eu não encontro. Perfeito? Nesse caso do Paschimottanasana, é uma pessoa que tinha dificuldade para dormir. Então ele tomava medicação para dormir. Então, deve ter dado a resposta, mas ele estava dormindo tão pesado por causa da medicação que ele não voltou. Ok? Então, a hora que ele acordou, viu que já não tinha movimento na perna. É o que está descrito lá no texto. Tá ok? Joia. Então, o tempo de permanência no Vajrasana tem que ser conquistado aos poucos. Ok? Aos poucos. Percebeu que está dormindo a perna, para, desfaz, estica as pernas e aos poucos você vai aumentando o tempo, porque aumentando o tempo aos poucos, esse nervo ele vai aumentando de comprimento, tá? Ele vai aumentando de comprimento e aumentando de comprimento, a compressão sobre ele diminui. Tá? Existem relatos de monges que eles dormem em Padmasana, eu já falei isso para vocês. Tá? Mas isso é conquistado ao longo do tempo. E lá no monge, eles não estão preocupados se você perdeu o movimento da perna ou não. De muitos, alguns conseguem sobreviver a essa tortura, tá? Ninguém está muito aí para isso.
Mas aqui, você, como isso daqui é o seu negócio, então você tem que estar preocupado com isso. Caso alguém vai ficar sem movimento nas pernas, tá ok? Essa descrição dos músculos, ela vem de um artigo onde é feito a eletroneuromiografia de diversos músculos do corpo associados ao Vajrasana. Ele faz uma descrição precisa de todos os músculos que são ativados durante o Vajrasana, tá certo? Mas o que a gente pode fazer, o que é importante daqui? O que é importante é a contração do ilho psoas e do reto femoral durante a execução do Raja Vajrasana, tá certo? O leve alongamento que você faz dos outros músculos do quadríceps. Então, enquanto o reto femoral ele se contrai, os outros eles são alongados, que é o caso principalmente do vasto lateral, ok? Principalmente do vasto lateral. Do ponto de vista energético, e os músculos das pernas, que eu mostrei para você, todos eles são alongados. Da face anterior da perna, todos eles são alongados. Do ponto de vista energético, ele é igualzinho ao Siddhasana. Ele promove uma compressão sobre o Kanda, que é onde se origina as nadis. Esta compressão sobre o Kanda leva à ativação do Muladhara Chakra e que ativa a Nadi Vajrini, tá? Que é associado ao levar a energia sexual da base da coluna para o crânio e a Kundalini também. Ok? Joia. E isso que eu estou dizendo para vocês, eu não tirei da cabeça, né? Ele foi retirado dos livros do Satyananda, do Shivananda, do Caio Miranda, do Niranjanananda, eu chamo ele de Laranjananda, então Niranjanananda, ele também descreve. Quanto visualização, a visualização esotérica seria algo assim. Você leva a atenção para as pernas que estão comprimidas, tá? E para a massagem produzida pelos calcanhares para a porta próxima ao períneo. Se você quiser, você pode até colocar um pé sobre o outro, de tal forma que o calcanhar negativo pressione mais ou fique mais próxima da região do períneo. E concentre-se no períneo. Daí nós percebemos que o Vajrasana ele começa a desviar a energia corporal em direção a essa região. E que se acumula uma estrutura muito brilhante no períneo, que tem a forma de um ovo. Essa estrutura chama-se Kanda. Tá? E ela fica junto ao Muladhara Chakra. Essa energia acumulada passa a fazer pressão e que se irradia para os diminutos canais que nascem aí. O Kanda é a origem de todos os canais presentes do corpo. Então, do Kanda, todos os canais de energia passam a brilhar. E de todos esses canais, principalmente um filamento que parte da base da coluna em direção ao crânio. Que esse filamento é tão luminoso quanto a explosão de 1000 sóis e que flui do Kanda, subindo pela coluna até o alto da cabeça. Perfeito? Quais são os efeitos? Ele fortalece o músculo eretor da espinha, o quadrado lombar, tá? Contrai e fortalece os músculos adutores e pectíneos. Quais são esses músculos, professor? Eu não lembro, então vamos ver. Eu não lembro, vamos ver. Ilho psoas, quadrado lombar. Quadrado lombar vem das costelas em direção à asa do ilíaco. Ilho psoas vai da coluna, psoas, desce, se junta com o ilíaco na fossa ilíaca e se insere no trocânter menor do fêmur, ou seja, ele vai das costas até o fêmur, até a coxa. Ou, por exemplo, o elevador
O eretor da espinha, esse músculo inteiro aqui, ó, que preenche esta região ao lado da coluna vertebral, esses grandes músculos que vêm desde o cóccix até perto do pescoço, eles são chamados de eretor da espinha, ok? Eles são fortalecidos ao executar aí o Vajrasana. Aliás, eles são fortalecidos em todos os asanas sentados, tá? Pectíneo e adutores. O pectíneo e os adutores são os músculos responsáveis por fechar os joelhos, de aproximar as pernas. No Vajrasana se mantém as pernas aproximadas. Diferente dos outros, você mantém as pernas afastadas. Então, esses daqui são os adutores, tá certo? Sendo que um dos adutores é o pectíneo, que é esse aqui mais... Não, é esse daqui. Esse daqui. Eles confundem, né? Pectíneo é esse daqui. Ok? E no Vajrasana, todos eles estão contraídos para manter os joelhos unidos. Tá? Pectíneo aqui, adutores aqui, esses caras grandes aqui, iliopsoas aqui em cima, olha aqui, ó. Iliopsoas. Esse é o ilíaco, esse é o psoas, eles se unem em tendão único e vêm aqui para o fêmur. Lembra que eu falei na última aula do músculo chamado sartório, ou costureira? Lembra? Que ele era responsável por fazer qual movimento, Gus Mascarenhas? Não lembro. Quem lembra? Quem lembra? Cruzar as pernas? Exato. Exato. Fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mudar o zoom. Fazer esse movimento é o tal do sartório. Então, sempre que eu ponho as pernas em Padmasana, o sartório ele está contraindo. Porque esse era o movimento, eu até brinquei, esse era o movimento que o costureiro fazia para costurar. Ok? Esse músculo aqui, ó. O sartório, esse cara aqui, ó. Enquanto nas variações que faz isso daqui, ó, ele fica contraído, na variação que você faz isso daqui, ele é alongado. Perfeito? Combinado? Então, o sartório, ele está alongado aí no nosso amigo Vajrasana. Do ponto de vista energético, o que ele faz? Ele equilibra o funcionamento de Ida e Pingala, ele converte a energia sexual em údias, ele abre o Sushumna, ele desperta a Kundalini, com um efeito muito menor que o Siddhasta, ele ativa Muladhara, Swadhisthana e Manipura, ok? Ele melhora o funcionamento das gônadas e com isso produz um equilíbrio hormonal, como? Com melhora do fluxo sanguíneo para as gônadas. Tá? Melhora o fluxo sanguíneo para os intestinos, com isso permitindo que o estômago e os intestinos tenham um funcionamento mais robusto. Contraindicação. Quem tem lesão de joelho, tá certo? Principalmente lesão meniscal. Quem tem lesão de ligamento cruzado do joelho, quem tem prótese de joelho, tá certo? E quem tem não, laterais do tornozelo não, a gente pode tirar daqui. Pode tirar. Deve-se tomar muito cuidado ao executar esse asana.
Perfeito? Então, se você tem um aluno que ele tem varizes, é melhor esse aluno sentar em Vajrasana do que sentar em Padmasana. Faz sentido? Certo? Se você tem um aluno que é avançado e que ele sente muita instabilidade e não consegue ficar sentado corretamente, mas consegue sentar em Padmasana, você vai dar preferência a colocá-lo e consegue sentar em Padmasana, você vai dar preferência a ele a sentar em Padmasana. Se é um aluno que está no processo de desenvolvimento, ele faz Samanasana, mas ele está com Samanasana muito bom, mas não faz Padmasana, você vai dar preferência a ele a sentar em Swastikasana, para ir desenvolvendo. Perfeito? Sukhasana, você vai limitar somente para os alunos que têm lesão, ou que estão muito no começo, eles vão só experimentar esse asana durante uma semana. Vajrasana, por exemplo, para alunos que têm dificuldades digestivas, que têm varizes. Tá? Siddhasana e Vajrasana são dois excelentes asanas para as pessoas que estão com um efeito colateral de exacerbação da energia sexual. Essa energia ela tem que ser levada para os chakras de cima. Esses dois asanas eles vão ajudar. Compensação, Padmasana, ele vai aumentar a energia sexual, então ele não seria um bom asana para o aluno nessa característica. Ok? Então, algum efeito sobre o ciático do Vajrasana, além dessa ramificação que você falou que pode pressionar? Eu tenho uma sensação de que ele me dá algum conforto, por exemplo, quando eu estou com algum desconforto no ciático, que eu sento em Vajrasana, eu acho que ele melhora. Sim, ele tem um efeito legal sobre o ciático, eu vou te mostrar por quê. Vamos lá, isso está aqui. Ah, já sei. Vamos abrir o livro de asana. Daí a gente tem que olhar um asana, que é o Parikasana, Paschimottanasana, que vem antes do Paschimottanasana. Ah, Omkarasana, que é justamente o oposto, eu vou te mostrar. Omkarasana, Kapodasana, Paschimottanasana, eles têm uns efeitos opostos, então vamos ver. Asana. Ah, posso ver aqui mesmo. Arquivo. A partir do Parikasana. Que o arquivo ficou tão grande que o Word começou a travar, então eu precisei dividir em dois. Pronto. Esse documento é esse aqui. A gente vai falar sobre o Pavishta Konasana. Na imersão a gente está vendo 2 asanas por semana, né? Toda semana a gente estuda 2 asanas. Eu não achei que tivesse tanta coisa para falar sobre asana. Está quase me matando isso. Eu já não aguento mais falar de asana. Aqui. Esta imagem. Vocês estão vendo? O que é essa imagem? Tá, é pelve, você está olhando de trás para frente. Então você está vendo o sacro, tá certo? Os ossos do quadril, um do lado outro do outro, o ilíaco aqui e o isquio aqui embaixo. Daí você tem aqui, ó, o nervo ciático passando.
e descendo para a coxa. O ciático ele nasce aqui, sai vindo das raízes lombar e sacral, se une no nervo único e desce para baixo. Daí o que acontece? O que acontece? Quando você está na posição normal, você vai perceber que esse músculo, que é chamado de piriforme, esse outro músculo, que é chamado de gêmeo superior, esse outro músculo, que é o oblíquo interno, e esse outro músculo, que é chamado de gêmeo inferior, então tem dois gêmeos, o oblíquo interno no meio, o piriforme por cima. Você vai perceber que o ciático passa entre eles. Sabe que algumas pessoas, o ciático passa perfurando o músculo. Essas pessoas, quando sentem Padmasana, quando fazem antiflexão com Padmasana, elas têm dores atrozes no ciático, produzindo o que a gente chama de síndrome do piriforme. Síndrome do piriforme tem várias vertentes. Uma delas é justamente o posicionamento do nervo ciático com o músculo piriforme. O normal é ele passar entre o músculo piriforme e o gêmeo superior. Tá? Então essa aqui é a posição normal. Agora, quando você está com as pernas afastadas, você percebe que o piriforme ele se contrai um pouquinho, mas o posicionamento do nervo ciático não é comprimido. Ele passa mais livremente. Ok? Muito bem. Mesmo se eu flexionar o joelho, tá? E a posição não houver flexão entre quadril e coxa, tá certo? O quadril e a coxa não estão flexionados, mas estão retos, eu tenho uma configuração muito semelhante a esta daqui, ou muito semelhante a essa daqui, ou seja, uma configuração de descompressão do nervo ciático com o músculo piriforme. Agora, quando eu estou em Virasana e eu inclino o tronco para frente, onde que você sente doer? Aqui, no glúteo. É o piriforme e o nervo ciático que estão sendo aí comprimidos. Perfeito? Quando você está sentado em Siddhasana ou em Padmasana, você tem uma configuração parecida com essa. Então, a tendência do nervo ciático ser comprimido na tuberosidade isquiática, no músculo e com o chão. Por isso que o Padmasana e Siddhasana eles levam ao adormecimento nas pernas. E piora se você inclinar o tronco para frente, fazendo um Siddha Yogasana ou um Padma Yogasana. Perfeito? Por isso que ficar sentado por muito tempo pode levar ao aparecimento de formigamento nas pernas e ao longo de semanas por dor no ciático. Já percebeu que se você tem uma prática intensa, sentada, você começa e com um descanso no sábado e no domingo, você começa bem na segunda-feira, na sexta-feira pode ser que você não consiga cruzar as pernas. Tá certo? Você não consegue ficar tanto tempo porque o nervo ele fica inflamado. Ok? Tá. É isso que o Vajrasana faz. Ele diminui a compressão sobre o nervo ciático devido ao posicionamento entre o piriforme e o gêmeo. E isso deixa o nervo ciático mais livre e melhora a dor, melhora o desconforto. Se você sentar em Padmasana, em Siddhasana, vai piorar o desconforto. Se você fizer Paschimottanasana, que é essa configuração, ou essa configuração, você tem a compressão do nervo ciático. Por isso que aquela mulher, por exemplo, ficou com a perna... Ela conseguiu lesionar o nervo ciático. Combinado? Combinado. Joia. Para encerrar a nossa aula, quero falar de duas coisas da Yoga Nidra. Tá? Primeira delas é chamado de bhumikas. Já falamos sobre isso? Alguém lembra dos bhumikas ou fases da descontração?
Então, tirando a descontração induzida, como a gente conhece, o simples Shavasana, ele já vai te levar a alguns estados que são vivenciados de forma objetiva e de forma subjetiva. Esses estágios eles são chamados de bhumikas. Bhumika quer dizer fases. Tá? Primeira fase da descontração objetivamente, é quando você percebe que os músculos eles se descontraem superficialmente. Quando isso aconteceu, o que o aluno vai sentir? Ele vai sentir que o corpo está pesado. Esse é o primeiro bhumika. Segundo bhumika. Depois que você faz a descontração superficial, você vai passar por uma fase de formigamento do corpo, ou formigamento da pele. Tá? Subjetivamente, isso é percebido como vibração. Normalmente, nesse estágio, é o estágio que inicia o processo de projeção astral, tá? Que está associado com o desligamento do quê? O desligamento da sensibilidade dos órgãos dos sentidos que estão sendo levados ao cérebro. Quando você tem a diminuição dos inputs neurológicos, da sensibilidade do corpo para o cérebro, você vai passar por uma outra fase, que é a fase de descontração mental. Por quê? Quando você solta o corpo físico, os músculos que estavam contraídos, ao se relaxarem, eles liberam áreas do seu cérebro que estavam ativas, executando essas contrações musculares, muitas vezes, nesse caso, superficial, voluntária. Quando isso acontece, o seu aluno ele vai vivenciar um estado que é um estado de leveza e bem-estar. Então, passou do peso para leveza e bem-estar. Então, se o seu aluno descreve durante o Yoga Nidra que ele está com uma sensação de leveza e bem-estar, quer dizer que ele já passou por 3 bhumikas, por 3 fases, de descontração muscular superficial, de formigamento e de descontração mental superficial. Tá? E essa sensação de leveza e de voo é o início do desacoplamento do corpo astral com o corpo físico. Se ele continua descontraindo e consegue descontrair os músculos mais profundos, não os músculos superficiais, mas os mais profundos, ele vai passar por uma fase que é chamada de fase de silêncio, onde ele não escuta nada, ele não vê nada, a voz do professor fica longe, distante, tá certo? E é como se ele estivesse numa câmara de supressão sensorial. Já foram numa câmara de supressão sensorial? É muito legal. Tem uma aqui em São Paulo, que fica ali perto da Praça Pan-Americana. Tá? Lá você entra dentro de uma câmara, onde tem um líquido de alta densidade, você deita lá como se fosse fazer um shavasana, então você não afunda. Então você fica assim, metade do corpo para fora da água, daí eles fecham uma tampa sobre você, desligam todos os sons, fica tudo escuro e você não vê, não sente o tato. Isso é uma câmara de supressão sensorial. E ela vai induzir o quê? Uma descontração profunda. E essa descompressão profunda, muscular profunda, ela vai levar ao descanso mental intenso, que é gerar a fase de silêncio. Tá certo? Antigamente isso era chamado de câmara de samadhi. Câmara de Samadhi. Quem quiser fazer, tem aqui em São Paulo, você pode vivenciar essa experiência. Tá? A próxima fase da descontração, para que é isso? Para que você saiba a evolução do seu aluno. Ele vai te referir isso e você vai saber quão profundo está a descontração dele. A próxima fase é quando ele não só descontrai a musculatura profunda, mas as emoções elas começam a se descontrair, certo? Quando as emoções elas começam a parar, então ele começa a não ter mais emoção alguma. Quando isso acontece, a sensação que o seu aluno vai ter é a sensação de vazio profundo, certo? Não é simplesmente a mente que parou, mas a sensação de escuridão. Normalmente o aluno ele costuma se assustar aí. Tá?
mas ele não, você deve explicar que é normal e que é esperado, e que é indicativo do aprofundamento na técnica de descontração. E se ele passar desta fase, ele tem descontração mental profunda, que, do ponto de vista eletroencefalográficos, é quando apareceria o que a gente chama de pequeno samadhi, que é a consciência de luminosidade e plenitude. Então você consegue perceber, olha, as fases de concentração que acontece aqui, tá certo? Na sensação de bem-estar. Tá? Nesse momento, normalmente é quando aparecem as imagens mentais. Na próxima fase, seriam as fases associadas a estados meditativos, que podem acontecer durante a descontração, que é de descanso mental e de obscuridade, ou a parada total, o vazio. Normalmente o aluno relapsa, que é um lapso de parada no espaço-tempo, tá? Associado às vezes com sensação que queda é ruim, porque pode sinalizar outra coisa, pode ser uma flutuação mal feita, mas é uma sensação de que ausência de corpo, mente e emoções. Okay? E finalmente uma explosão de luminosidade, que seria a descontração mental profunda. Tá? Perfeito? Essas são as fases que você tem que identificar durante a descontração do seu aluno e que indicam a evolução dele. E, por último, a última coisa que eu gostaria de falar hoje é a respeito de recursos auxiliares da descontração. Tá? Recursos auxiliares. Então, durante a descontração, quando você estar durante a indução, use metáforas. Então, você não deve falar em prosa de forma objetiva. Você tem que conseguir usar metáforas, símbolos e sinais. Por isso, eu sugiro que você tenha livros de símbolos e de arquétipos. Então, leiam os livros de Jung. Um livro interessante para vocês terem, para estudar sobre simbologia e arquétipos. Eu ando aqui batendo em livro, né? Esse aqui, ó. O livro dos símbolos. Tá certo? É uma compilação de arquétipos junguianos. O livro dos símbolos. Tá? E ele traz descrições arquetípicas dos símbolos que vocês podem usar durante os seus Yoga Nidras. Em um dos cursos que eu dou, que é o curso de arquétipos, eu falo sobre alguns desses símbolos. Tá? Então, use metáforas. Outra, use frases de impacto. Não fique ciscando, vá direto ao ponto. Tá? Utilize sempre induções positivas. Então, você evita utilizar a palavra não. Evita utilizar palavras negativas. Tá certo? Evita falar o nunca. Você tem que dar uma indução sempre utilizando termos positivos. Delimite tempos. Agora, durante tanto tempo, vamos fazer isso. Durante tanto tempo, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Isso permite uma melhor condução e manutenção da mente do aluno focado naquilo que você está dizendo. Porque a gente marca o tempo por marcadores mentais. O tempo não existe, o tempo é uma criação da nossa mente. Por isso, se você quer que o aluno continue atento ao que você está falando, se você delimitar tempos, você cria marcadores mentais. Tenha continuidade na indução, não fique parando para pensar naquilo que você vai dizer. O texto tem que estar claro na sua mente. Então, se você ficar fazendo pausas, isto vai fazer com que o aluno divague e não preste atenção naquilo que você está dizendo. Use frases no imperativo. Tá? Pois elas são mais efetivas para o seu inconsciente e para o seu subconsciente. Tá?
Utilize coisas que estejam relacionadas à experiência comum do aluno. Aquilo que você nunca viveu não pode ser imaginado por você. Lembre-se, a nossa experiência de tempo, a nossa experiência de mundo está associada, até das palavras, está associada à nossa tradição, à nossa cultura. Tradição quer dizer entrega, é aquilo que entregaram para você. Os povos da antiguidade não conheciam a cor azul. Por quê? Eles trocavam pelo negro, porque não fazia parte da experiência cultural deles. A experiência cultural e a memória e os arquétipos, eles estão associados justamente à sua experiência como povo. Por isso você tem que usar coisas que sejam comuns àquela cultura. E a cultura do seu aluno. Tá? Então esses são recursos auxiliares e dicas para você usar na descontração. Agora, um plus. Praticamente o curso ele termina aqui. Mais um plus. Projeção astral. Tá certo? A projeção astral. Existem algumas técnicas que podem auxiliar o seu aluno na projeção astral, para um aluno mais avançado ou para você, instrutor. Primeiro é a técnica do espelho. Você induz a descontração e o aluno está deitado. Você vai visualizar, pedir para ele visualizar diante dele um espelho. Quem faz minhas aulas já deve ter visto eu dar isso, um espelho, a 1 metro de distância de você. E o espelho é tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue perceber as margens dele. E você vê sua imagem refletida. Mas ele é tão perfeito, que parece que você está do outro lado. E você começa a se confundir. E você não sabe se quem tá do outro lado do espelho. Se é o lado de cá ou o lado de lá. Ou se você está dentro do espelho. Quando essa confusão torna-se bem grande, você vai tomar conta de si e você vai estar flutuando diante do seu corpo, olhando você deitado. Tá? É uma técnica. Segunda técnica, o desejo e se entregar à percepção de flutuar. Então você induz a descontração e você entra no estado de flutuação. Então entregue-se a essa sensação e sinta e deseje, entregue-se a subir, flutuar, subir e sinta e visualize. Visualizar não é imaginar, mas é sentir que você está subindo, 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 subindo. Quando isso acontece, repentinamente, você vai ver, você está fora do corpo, flutuando mesmo fora dele. Visualização do processo da projeção, como se você estivesse se olhando numa tela de cinema. Então você vai imaginar você deitado, de perfil, né? Como se estivesse vendo na tela de cinema, e você vai ver o seu corpo deitado. E daí você vai imaginar que tem uma parte de você que é igualzinha a você, que começa a flutuar e subir e acender, e você vai imaginar o descolamento dessa parte, que é igualzinha a você, mas translúcida, que vai subindo e erguendo. Quarta técnica, usar a força de gravidade. Então você vai brincar, sinta o peso do corpo contra o chão, perceba que o corpo está ficando pesado, 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 derretendo, como se estivesse afundando no chão. Ao mesmo tempo tem uma parte leve, e essa parte leve flutua. Brinque com essa dicotomia, leve, pesado, agora perceba que você é só a parte leve que acende. Se você brincar com isso, isso pode gerar projeção. Visualizar que você está fora do corpo. Visualizar não, ao contrário. Visualizar o seu corpo deitado e você fora dele. E você está olhando para o peito e vendo o coração pulsar. Você vai se concentrar nessa imagem. Ao se concentrar nessa imagem, se tudo correr bem, você realmente vai projetar e vai olhar o seu coração pulsando. Por que o coração? Porque a sede da consciência é o coração. A sede da consciência, eu quero dizer, a sede do Jivatman, ou a sede do Purusha individual, está no coração. E é justamente essa sede que está no coração que vai projetar com as demais membranas, ou os demais corpos.
Perfeito? Por isso que você se concentra no coração. Utilização de mantras ou de sons. O mais comuns dentro do esoterismo é o som Laras. Mas poderia ser qualquer mantra, você poderia simplesmente se concentrar na vocalização do mantra Om. A ideia é manter a mente consciente, lúcida, enquanto o corpo vai adormecer e a projeção vai acontecer sozinha. Mas como a mente está lúcida, quando você vai ver, você está fora do corpo. Já experimentei todas essas, todas funcionam. Todas dão certo. Ok? Milton, só uma pergunta sobre a localização, a sede da consciência e aquela que é, eu esqueci o nome, mas que é no tálamo, que é o Brahma, eu não lembro o final, o orifício de Brahma. Brahmarandra, isso. Não. O que é o Brahmarandra? O Brahmarandra, ela é a abertura do topo do crânio. Tá certo? Ela é a abertura que tem no topo da cabeça. Alguns textos associam ele a um chakra, que é chamado de Brahmarandra Chakra, ou também chamado de Nirvana Chakra. Tá? Quando a Kundalini ela passa pelo topo da cabeça, acontece o Sabidya Samadhi. Tá? E daí existem 4 etapas de transformação da Kundalini até ela chegar no núcleo do Sahasrara, que é quando acontece o Nirbidya Samadhi, que são chamadas respectivamente de Yamakala, Nirvana Kala, Nirodhika Vahini e Nirvana Shakti. E daí surge o Bindu, que é quando acontece o Nirbidya Samadhi. Tá, ok? Então, são 4 etapas no processo. Então, aqui em cima é o local por onde o corpo astral sai durante a projeção. É o local mais provável, ou mais esperado. Pode sair por outros, mas o mais esperado é pelo topo da cabeça. Tá? Daí, no topo da cabeça ou nos chakras superiores, aí nós temos o Purusha universal. Mas esse Purusha universal ele é encapsulado na personalidade e para na altura do coração. Obviamente, no Anahata Chakra. Então, no Anahata Chakra está a nossa capacidade de empatia. Eu estou falando do Iti Chakra, não estou falando de sistema nervoso. É onde está a nossa capacidade de empatia. Onde estão as emoções como angústia e também como amor, como amizade. Todas elas estão associadas a esse centro aqui. É o centro que você tem no coração. Então, é aquilo que nos torna humanos. Aquilo que nos torna humanos é a capacidade de expressar esses sentimentos que são os nossos sentimentos mais sublimes. Tá? Daqui para cima você começa a transcender a humanidade. Daqui para baixo você penetra na sua animalidade. Portanto, aqui é o momento é encruzilhada. Por quê? Temos 3 chakras para baixo e 3 chakras para cima. É o meio do caminho. Ok? Os sons mais comuns é Lara e Egipto. Então você vocalizaria mentalmente após a entrada na Yoga Nidra, Laras, Laras, e vai se concentrando na vocalização desse som. Você vai ver se está fora do corpo. É bem assim, você não precisa visualizar nada, só se concentrar na vocalização do som. Mas poderia ser Om Namah Shivaya. Daria certo também. Tá? Poderia ser daria certo também. Tá bom? Só coloquei o Laras e o Egipto como cultura geral. Cultura geral. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, queria ver aquele quadro inicial da programação
desse cronograma para fazer uma recapitulação. Pronto. A gente precisa aumentar um pouquinho. Uhum. Mas rever assim, a linha de raciocínio, né, da progressão, já que a gente viu tudo. Sim. Tem uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem, olha, essa primeira parte aqui, olha, isso aqui é treinamento de Dharana. Até aqui, ó, tudo treinamento de Dharana. Do mais fácil para o mais difícil. Tá? Ah, mas eu vou falar sobre cada técnica dessa? Não, porque é inútil. O efeito dela é exatamente o mesmo. O que ela tem de especial? Tem de especial é que as contagens, elas são coisas muito grosseiras, são coisas que qualquer um consegue fazer, mas que exigem uma concentração forte. A ideia dessa primeira fase é treinar a concentração, tornando ela cada vez mais aguçada. A ideia dessa segunda fase é não só treinar a concentração, é utilizar a concentração que você treinou no primeiro mês e utilizar para fazer a visualização. São aptidões distintas. Uma é se concentrar na atividade, na execução de uma tarefa. A outra é utilizar essa concentração já conquistada para conseguir manter a visualização dentro de uma tela mental. E daí a gente começa com figuras geométricas simples. O que seria? Um triângulo, um quadrado, um hexágono. São figuras geométricas simples, certo? Normalmente, você pode fazê-las com ou sem cores. A minha ideia inicial aqui era utilizá-las com cores. Então, primeiro dia, você faz um quadrado vermelho. Um quadrado amarelo. Segundo dia, um triângulo vermelho. Terceiro dia, uma lua azul, uma crescente lunar azul. E esses símbolos, eles não são símbolos à toa, eles são todos os símbolos associados aos chakras, e cada um deles tem uma função arquetípica, que vai funcionar na mente do seu aluno. Tá? Quadrado simboliza o elemento terra, ele simboliza estabilidade, solidez, capacidade de vencer, sua capacidade de se estabelecer no plano terreno, tá certo? A lua simboliza a reprodução, a sexualidade, a feminilidade, a transformação, a impermanência. O triângulo representa a força, a transcendência, o crescimento pessoal e, ao mesmo tempo, a determinação, a autodisciplina, a força, é a imagem do fogo. O hexágono vai representar a estrela de 6 pontas, ou 2 triângulos intertrançados. E o que é isso? Isso representa a fusão da consciência na matéria. Isso representa a fusão do masculino e do feminino. Isso representa o elemento ar, que está associado ao tato e ao toque, que está associado à reprodução. Ok? O círculo representa o vazio, o infinito. Tá certo? O círculo branco ou o círculo prateado simboliza o infinito ou o absoluto ou o eterno. Tá? Então você pode usar cada um desses símbolos para cada dia da semana. E a ideia aqui é utilizar a concentração para o aluno conseguir imaginar e manter imagens geométricas claras na sua mente. Você pode até arranjar a imagem dessa figura geométrica, projetar para o aluno, por exemplo, com um projetor, e ele se fixar a atenção nele e depois fechar os olhos e se concentrar. Então a ideia é treinar o aluno na sua capacidade de visualizar imagens e manter essas imagens sustentadas.
Depois que ele está claro essa capacidade de sustentar essas imagens, a ideia é que ele consiga juntar essas imagens. Então, o triângulo vermelho inscrito no quadrado amarelo. Tá certo? A estrela de 6 pontas, sendo que dentro é um hexágono azul. E a estrela é cor de chuva, de nuvem de chuva, um cinza escuro. Tá certo? Então a ideia aqui são trabalhar com figuras geométricas interpostas. Aqui, eu dividi, né? Aqui você poderia colocar cores, mas também você poderia trabalhar com figuras geométricas com movimento. Então poderia ser um quadrado girando em sentido destrógeno, o triângulo em sentido sinestrógeno e o círculo dentro deles pulsando. Tá certo? Você poderia trabalhar, por exemplo, com movimentos. Então você poderia ser imagens sem cores, imagens geométricas sobrepostas sem cores e aqui com cores. Ou utilizar cores em tudo e, de repente, no fim, você colocar a movimentação. Tudo isso daí é simplesmente para treinar a capacidade de visualização. Por último, aí entra a técnica de meditação propriamente dita, que é a chama da vela. Daí, o que eu sugeriria daí para frente? Toda semana você pegar uma técnica diferente do tratado. E pedir para o aluno fazer um caderninho, tipo um diário de viagem. E nesse caderninho, nesse diário de viagem, ele vai anotar o que ele sentiu naquela semana com aquela técnica. E ele vai anotar o que ele viveu naquela técnica. E se a técnica foi boa ou foi ruim. E com o tempo ele vai escolher até as melhores técnicas para ele. E vai ser aquela que ele vai utilizar ao longo de sua vida. Certo? Então, um ano, o aluno ele vai ter a capacidade de selecionar quais são os símbolos arquetípicos mais importantes para ele. Eu acho que a gente falou de tudo. Tudo, até um pouco mais. Agora, presentinhos. Presentinhos para vocês. Parando o compartilhamento um pouquinho. Grupo. Cadê? Treinamento. Primeiro presente. Eu estou enviando para vocês a apostila de Yoga Nidra, que eu usei ao longo do nosso curso. Cursos. Newton, cursos. Apostila de Yoga Nidra. Foi. Segundo presentinho. Eu não sei se eu enviei já para vocês. Sobre meditação. Curso de meditação. Está em festival 2015, né, sessões por anos, 2000 e... Tem um curso de meditação, cadê? Curso de meditação.
Meditação, achei, ufa. Então, eu estou enviando para vocês os diapositivos, o PowerPoint que eu usei no curso de meditação para vocês, na aula de meditação para vocês. Está disponível. Próximo presentinho. Eu estou enviando todos os artigos que eu tenho sobre meditação para vocês. Então, Milton Artigos. São diversos artigos para vocês poderem ler e se divertirem. É muito material, tá? Vocês vão receber muitas mensagens. Por último, último presentinho. Estou enviando a tradução das Yoga Upanishads. Está em curso, aprofundamento para instrutores. Em Asana, livros. As Yoga Upanishads em inglês. São 20, tá? 20 Yoga Upanishads. É a principal tradução, todas as outras traduções vieram dessa. Tá? Presentinhos. Alguma coisa mais que vocês gostariam de ter? Ah, um outro livro. O livro de símbolos e mitos do Mircea Eliade, para vocês poderem utilizar os símbolos nos seus Yoga Nidras. Isso também é interessante. Curso, aprofundamento para instrutores. Pronto. Agora chega. Tá bom? Então, um grande beijo para todos vocês. Foi um prazer imenso, tá certo? Prazer imenso. Gostei muito de dar esse treinamento. Muito obrigado por terem vindo fazer, por terem aproveitado. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Mais uma vez, agradecimento imenso. Alessandro Filippini, a Rô, o pessoal do Rio de Janeiro que vem em peso. Muito obrigado pelo carinho. Tá? Grato, grato. Seu namorado, Rô, menino bonito. Chega na terça. Chega na Tá terça. bem. Agradece ele profundamente por ter reunido todo mundo junto com a Lê. Tá? Sim. Muito obrigado. Então, Viu? Muito, muito obrigada. Eu gostaria de ter você aqui do meu lado para te dar um abraço. ah, bonito. Em breve vocês vão estar praticando aqui na salinha comigo. Sim, vamos aglomerar aí. Vamos aglomerar aqui. Então, é só no Ceará que está rolando isso? encerramos então. Swastika. Muito obrigada, Milton. Swastika. Foi excelente. Obrigada, Milton. Obrigada, Lê. Participaram. Vamos ter muito estudo aí pela frente. Aproveitem. Foi excelente. Muitos beijos. Beijo a todos. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Milton. Link da transmissão. Mandar no grupo.